Boa noite. Eu quero então ler aqui o que está escrito em Romanos 1. Nós leremos o versículo 16 até o 32. Assim está escrito: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, abre os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei, que possamos contemplar a Tua glória pela fé, contemplar a Tua glória na face de Cristo, Senhor. Ajuda-nos nesta noite a compreender a relação ou o papel da ira de Deus, da doutrina da ira de Deus, no Evangelho, no conteúdo, na mensagem do Evangelho. Nós te pedimos isto e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nesta noite, gostaria de explorar esses primeiros capítulos aqui de Romanos, tratando da relação entre a ira de Deus e o Evangelho, como que a ira de Deus ela se encaixa na mensagem do Evangelho. Nós temos visto que a doutrina do Evangelho, que o Evangelho, como mensagem de Deus, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas devemos perguntar, de que salvação a Escritura está falando? De que precisa o homem ser salvo? Para que você anuncie ao homem a boa nova, você precisa saber do que ele precisa de fato ser salvo.
E é isso que o apóstolo Paulo vai começar a explicar a partir do versículo 18. E à primeira vista, você poderia pensar que o homem precisa ser salvo das garras de Satanás. De fato, ele precisa de libertação dos laços do maligno. Mas, embora isto não deixe de ser verdade, porque ele é o Espírito, a Bíblia diz que agora atua nos filhos da desobediência, contudo, há algo mais terrível do que as artimanhas de Satanás e que paira sobre a humanidade. Algo diante do qual Satanás não passa de uma ínfima ameaça. Algo que paira, inclusive, e principalmente sobre o próprio diabo. É a ira de Deus. O homem precisa ser salvo da ira de Deus. Não tem sentido você pregar o evangelho sem levar o pecador a entender por que e de que ele precisa ser salvo. Então, aqui você vê a importância da doutrina da ira de Deus para a comunicação do evangelho. E aqui eu já quero começar um pouco fazendo já uma crítica a uma frase que nós costumamos usar uma expressão quando nós falamos de falar o evangelho. A gente diz, olha, nós precisamos falar do amor de Deus para o mundo. Olha, a gente normalmente usa como sinônimo de pregar o evangelho, falar do amor de Deus. Embora de fato o evangelho revele o amor de Deus, ele não, a questão do amor de Deus não resume o evangelho. O amor de Deus é, por assim dizer, o clímax da mensagem do evangelho. Nós precisamos entender que quando nós dissemos, olha, eu tenho que falar do amor de Deus, nós não estamos falando de todo o evangelho. Por que isso é importante, irmãos? Porque essa frase que usamos mais comumente do que a palavra evangelho, ela revela uma visão que nós temos de pregar o evangelho, de sempre falar coisas agradáveis, coisas que elevem a estima da pessoa, né? Coisas que falem do amor de Deus, de como ela pode ser liberta de certos vícios e dos seus problemas, etc. Mas a expressão falar do amor de Deus, eu acredito que ela não é completa. É falar do evangelho de Cristo. Falar de Cristo, ok. Porque também em Cristo e na sua obra se revela a ira de Deus contra o pecado. Porque o que é a cruz de Cristo? Senão a revelação da ira de Deus contra o pecado. Que ele fez derramar, ira que ele fez derramar sobre o seu Filho. Então nós precisamos ter em mente que a doutrina da ira de Deus, a ira justa de um Deus santo, é importante. E em sua exposição do Evangelho, nós verificamos que aquilo que é uma boa, mas o Evangelho não é uma boa nova. Mas para que o pecador saiba em que consiste essa boa nova, ele precisa entender quem ele é. É por isso, meus irmãos, que Paulo ele começa a sua exposição propriamente dita do Evangelho, dizendo que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, o homem precisa mais do que tudo ser salvo da ira vindoura que paira sobre um mundo pervertido e corrupto. E o presente do verbo a ira de Deus se revela, ele comunica que a ira santa de Deus tem se revelado sobre o mundo. E os 3 primeiros capítulos dessa epístola, eles se dedicam a expor acerca da ira de Deus. Esse é o tema que domina a primeira parte do Evangelho exposto por Paulo. E isso, por si só, já é razão suficiente para nós refletirmos sobre o tema. E não é sem razão, porque ninguém desejará ser salvo, a menos que entenda quão desesperadamente necessita de salvação e saiba do que exatamente precisa ser salvo. Então, embora seu pecado esteja debaixo do pecado e necessitando de salvação, o homem sem Cristo é orgulhoso e ele se recusa a reconhecer a sua condição perdida. Uma observação que trouxe Kevin DeYoung, né? Kevin DeYoung, ele falou o seguinte:
precisamos da ira de Deus para entender o significado da misericórdia. Não é possível você expor a doutrina do amor de Deus sem ter o pano de fundo da pecaminosidade e do estado de condenação humana. Então ele diz, sem a ira divina, a misericórdia divina não tem sentido. Somente quando sabemos que éramos merecedores da ira, conforme Efésios 2:3, que já estávamos condenados, conforme João 3:18. Somente quando sabemos estas coisas, e também que enfrentaríamos o inferno como inimigos de Deus, não fosse a misericórdia imerecida, somente quando sabemos estas coisas, é que podemos cantar de todo o coração, preciosa a graça de Jesus, que um dia me salvou. Agora, para nós compreendermos um pouquinho, nós precisamos rapidamente trazer um conceito, rápido da ira de Deus. Primeiramente, a ira de Deus é uma de suas perfeições, é um dos seus atributos. Na verdade, ela está ligada à sua santidade, à sua justiça. Deus é bom e tudo o que é mal lhe causa repugnância. Ele é um justo juiz e toda injustiça gera nele uma reação contrária. Então, a ira de Deus não há nada na ira de Deus de imperfeito ou de pecaminoso. A nossa ira, ela é contaminada pelo pecado, como também o nosso amor. Porque o fato de ser amor não significa que ele é puro. Por causa do pecado que está em todas as instâncias do nosso ser, o nosso amor também tem elementos de pecado. Então, a nossa ira, mesmo quando provém de um senso de justiça, ela sempre traz algum traço da nossa queda. Então, mas a ira de Deus, tudo em Deus é perfeito. E a ira de Deus faz parte de uma de suas perfeições. E por ela, Deus deve ser adorado, inclusive. Por causa da sua ira, Deus também deve ser adorado. Agora, um dos problemas que nós temos com relação à ira de Deus é que nós normalmente julgamos a Deus conforme a nossa própria natureza. E muitas vezes concebemos a Deus conforme a nossa própria imagem. Ira, no nosso caso, é sempre uma emoção. É algo passional, é algo das nossas paixões, dos nossos instintos. Mas não é assim a ira de Deus. A ira de Deus não é uma paixão. A ira de Deus não é um instinto, um sentimento, uma emoção. Embora ela envolva aspectos emocionais, a ira de Deus é pautada, é conduzida pela sua santidade, pela sua justiça, pela sua bondade e até mesmo pela sua misericórdia, pois ele se ira com aquilo que causa o mal dos seus amados. Então, a ira de Deus é a sua justa indignação contra o pecado e a injustiça. Então, Deus não é um Deus passional. Aliás, um dos seus atributos é a impassibilidade. Impassibilidade quer dizer, Deus não é levado por suas paixões, Deus não pode ser manipulado em suas emoções. Tudo aquilo que ele sente de repugnância provém do seu caráter justo e é consistente com ele. Então, nós precisamos ter em mente estas coisas. É um conceito que nós estamos trazendo muito simples, porque nós não vamos aqui tratar da doutrina da ira de Deus como tal, Não é uma exposição sistemática de doutrina, mas é uma exposição bíblica. Mas o que nós vamos ver aqui é exatamente por que e como a ira de Deus se revela do céu contra os pecadores. Mas antes de prosseguir, eu queria ainda ressaltar, e por isso que eu pedi para que lêssemos a partir do verso 16, observe que no verso 16 e no verso 17, que são o texto-chave, o texto básico de toda a Epístola aos Romanos, que resume o seu ensinamento, Paulo diz que ele não se envergonha, ou que ele se orgulha do Evangelho de Deus. E ele dá duas razões porque ele se orgulha
da mensagem do Evangelho. Ele diz primeiro porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também no grego. Mas a segunda razão que ele dá, e esta segunda razão é importante para nós adentrarmos o texto, é que é no Evangelho que se revela a justiça de Deus. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. É preciso que se diga que a palavra justiça aqui tem um significado teológico bem especial. Nós podemos falar da justiça de Deus como um atributo. Neste sentido, Deus dá às suas criaturas tudo aquilo que lhes é devido, e Ele é justo em tudo que Ele faz. Nada do que Ele faz é injusto. Mas quando Paulo fala da justiça de Deus, ele está falando de algo especial. Ele está falando da justiça salvadora de Deus. Ele está falando da justiça de Deus, que é um dom gratuito dado ao pecador que crê. Porque nenhum homem pode atingir o padrão da justiça de Deus. Devido à nossa pecaminosidade, todo homem está muito aquém. Paulo vai falar isso no capítulo 3, verso 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Estão aquém de alcançar a glória de Deus. Então, a justiça aqui é algo que os homens não conseguiram alcançar, mas que Deus providenciou como dom gratuito. Deus deu aos homens a justiça do seu Filho. Deus revestiu os homens da justiça do seu Filho. Paulo diz que é no Evangelho que se revela o modo como Deus justifica o pecador. É isso que ele quer dizer quando ele diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Por isso ele diz, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então ele está falando da justiça de Deus, que é recebida como dom gratuito pela fé. Veja, é no Evangelho que se revela a justiça de Deus. Então eu quero que você veja um contraste entre o verso 17 e o 18. E esse contraste ele é apontado por um verbo que se repete. Veja, ele diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho, mas ele diz que a ira de Deus se revela do céu. Então, há um contraste aqui. A justiça de Deus se revela no Evangelho, mas a ira de Deus se revela do céu. Ou seja, o que ele está dizendo, e ele vai tratar da revelação de Deus através da criação, é que fora do Evangelho, o que sobra para o homem é a ira de Deus. Veja então que justiça e ira estão em contraste. Ora, mas a ira de Deus é justa. Mas como eu falei, a palavra justiça aqui está falando da justiça que Deus concede ao pecador que crê. Por isso que a justiça de Deus está em contraste com a sua ira. Isto quer dizer, meus irmãos, que a revelação da salvação de Deus no anúncio do Evangelho manifesta ao mesmo tempo que fora do Evangelho não há senão ira e perdição. O Evangelho é o espaço onde o que crê encontra a salvação e fora dele é o lugar de perdição. Não só isso, Paulo também, quando ele, no verso 18, usa uma expressão explicativa que não está na nossa tradução, mas deve ter em alguma outra tradução, a palavra porque ou pois antecede a declaração de que a ira de Deus se revela do céu. Ele diz, porque a ira de Deus se revela do céu. Então, lendo a partir do verso 16, ele está dizendo, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque é no Evangelho que se manifesta a justiça de Deus, e porque a ira de Deus se revela do céu. Por que Paulo está dizendo isso? Porque ele está dizendo, o homem precisa de salvação e só pelo Evangelho ele pode ser salvo. Ele precisa entender que ele está debaixo da ira. É porque a ira de Deus se revela do céu que o homem precisa do Evangelho. De modo, meus irmãos, que a ira de Deus aqui, ela se relaciona de maneira orgânica com o Evangelho. O Evangelho é a mensagem que propõe ao homem um caminho para livrar-se desse estado de ira. E fora do Evangelho, ele está debaixo da ira. Então, concentrar a revelação da justiça salvadora de Deus no Evangelho leva-nos, logicamente,
haver fora do Evangelho a revelação da ira divina. Por outro lado, o destino de perdição que pesa sobre os homens torna necessário o Evangelho e a manifestação da força salvadora de Deus. Como disse um certo comentarista, a luz brilha com todo o esplendor sob um fundo de densa treva, de densa escuridão. Certo? Então, nós vamos adentrar esse texto tentando responder a duas perguntas. Por que a ira de Deus se revela do céu contra os pecadores? Antes de prosseguir, eu quero enfatizar mais uma vez, essa palavra revelar aí, está no presente. E o presente grego, o presente em qualquer língua, fala de algo que está acontecendo agora. Deus tem revelado a sua ira do céu. Veja, no Evangelho e do céu. Através da história, a ira de Deus tem se manifestado sobre o mundo. Nós vamos saber por quê e como. Certo? Então, por quê? Por que a ira de Deus se revela do céu contra os pecadores? E contra quem ela se revela? Ele diz, contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Antes da gente entrar nas particularidades do porquê, Paulo resume quem é o grupo sobre o qual está a ira de Deus. Os homens que praticam impiedade, a falta de temor a Deus. Perversão é distorção dos valores de Deus. E eles detêm a verdade pela injustiça. Tem algumas traduções que trazem a expressão sufocam a verdade pela injustiça. Ou reprimem a verdade pela injustiça. Essa palavra deter, ela é uma palavra que é a melhor, talvez, figura que poderíamos usar para a nossa compreensão é quando você mergulha alguma coisa que tende a boiar, você mergulha na água, como uma bola. Você tem uma bola ou uma boia, alguma coisa que flutua, e você põe o seu peso em cima e deixa lá embaixo, não deixa ela vir à tona. A ideia é essa, os homens não deixam a verdade vir à tona, e eles usam a sua injustiça, a sua iniquidade, para reprimir a verdade de Deus. Eles reprimem a verdade, observe. Então, aqui está claramente o fato de que a ira de Deus se revela contra a mentira, que perverte a verdade de Deus e que produz injustiça. Mas vamos ver o processo pelo qual Deus revelou a sua ira do céu contra os pecadores. Primeiro, por quê? Bom, primeiramente precisamos entender, Paulo diz, que Deus se revelou aos homens. Irmãos, Deus se revelou e tem se revelado desde a criação a todos os homens. Não existe um homem que não tenha tido acesso à revelação de Deus. Mas de que revelação Paulo está falando? Ele não está falando propriamente da Escritura. Ele está falando, de fato, da revelação que nós chamamos de revelação geral. A revelação de Deus através da sua criação. Ela é chamada de revelação geral ou revelação natural. Quando falamos de revelação de Deus, nós podemos dividi-la em dois aspectos. É o mesmo Deus que está se revelando, mas ele se revela na criação, certo? E ele se revela também na Escritura. A revelação na criação é chamada de revelação geral ou revelação natural. A revelação na Escritura é chamada de revelação especial. Certo? Então, Deus se revelou aos homens. Veja o que ele diz no verso 18. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Observe que a palavra manifestar está duas vezes aí, em forma substantiva e em forma verbal. Essa palavra manifestar, ela traz a ideia de algo que brilha. Essa palavra deu origem à nossa palavra portuguesa fenômeno. Sabe, o fenômeno é alguma coisa que aparece para você, diante dos seus olhos. Então a ideia é Deus revelou, Deus se manifestou aos homens.
tudo aquilo que é possível conhecer a Deus pela mente humana foi manifesto aos homens, porque Deus se manifestou. Deus revelou os seus atributos. Ele diz, porque os atributos invisíveis de Deus, e cita pelo menos dois, assim o seu poder, como a sua própria divindade, claramente se reconhecem. Eu quero que você atente para os termos usados. Manifesto, manifestar, claramente, reconhecer, todos são do campo semântico conhecer, revelar e conhecer, ou reconhecer. Veja como que Deus revelou o seu poder e a sua divindade. Ele diz que Deus tem revelado o seu poder e sua divindade desde o princípio do mundo. Verso 20, acompanha aí. Sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então Deus se manifesta por meio das coisas que são criadas. Os atributos de Deus se manifestam e os homens percebem. E esta palavra, irmãos, percebidos, ela traz a ideia de uma percepção intuitiva, mais do que racional. Significa que os homens, eles podem perceber intuitivamente, a partir da criação, a transcendência, né? O poder e a divindade de Deus. Quando ele diz que claramente os atributos de Deus se reconhecem, o sentido do termo é claramente eles são contemplados pelos homens. Eles, por assim dizer, podem ver e perceber nas obras de Deus seu poder e divindade. Meus irmãos, o que quer dizer isso é o seguinte: todo homem, ele tem a percepção de que a criação traz uma sublimidade para a qual não há explicação na própria criação. Quando nós contemplamos as obras de Deus, as maravilhas de Deus, a sua criação, nós temos contato com uma transcendência cuja origem e fonte não está nessas coisas criadas. E, meus irmãos, prestem bem atenção, mesmo que nós não possamos digerir isto logicamente, nós intuímos isto, nós percebemos isto. Você quer ver? Eu não sei quantos de vocês já estiveram diante de uma paisagem tão deslumbrante que você ficou quase sem fôlego. Eu me lembro a primeira vez que eu visitei as cataratas do Iguaçu. Que coisa maravilhosa. Eu já me deslumbro com cachoeira, já é uma coisa sublime. Mas as cataratas é algo, meus irmãos, que parece encher a nossa alma de um senso de sublimidade e quase de transcendência. Mas a transcendência não está, transcendência é a qualidade daquilo que é supranatural, que tem algo de divino. Então, eu fiquei tão deslumbrado com aquilo, eu me lembro que muitos anos depois, agora há 2 anos, no início de 2020, eu fui com minha família lá. Né? E eu me lembro que eu e Hélida ficamos na passarela mais próxima, ali sendo borrifados, né, pela catarata. E de repente nós começamos a cantar, quase imperceptivelmente, quase instintivamente, né? Ouve-se a voz do Senhor, ouve-se a voz sobre as águas, troveja, ó Deus da glória, troveja, ó Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa,
Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. E eu pude perceber uma lágrima rolando nos olhos da minha esposa, enquanto a gente cantava. Os homens, mesmo aqueles que não creem em Deus, eles são tomados. Se você entrar numa mata fechada, quando você contempla o mar, quando você vê o sol nascer, eles têm uma percepção de uma transcendência. Eles têm um contato com a transcendência, mesmo que neguem, mesmo que sufoquem, mesmo que distorçam a interpretação disso, isso lhes vem. É por isso que eles chamam algumas coisas de sublimes. Até uma obra de arte. Quando você vê um artista representar, cantar uma música e executar que te arrepia, ou um quadro que te deslumbra, ou uma música que te arrebata, você está tendo um contato com uma transcendência que não pertence àquilo que está lhe causando essa sensação, mas que se manifesta através dela. Calvino chamou esse sentimento de sensus divinitatis. Todo homem tem um senso do divino. É isto que Paulo está dizendo. Deus tem se revelado e os homens têm intuído essa transcendência. Mas o que eles fazem? Eles atribuem. Irmãos, esse sentimento de transcendência, de sublimidade nas coisas criadas, ele é tão forte que quando o homem nega a existência de Deus, ele tem que transmitir, ou ele tem que transferir para a criatura os atributos divinos. Por que chamam as grandes artistas de divas? Você já parou para pensar? Porque quando um jogador desequilibra e joga acima da média, o chamam de um deus, um monstro, um deus do Olimpo. Por quê? Esse atributo só pertence a Deus. Mas é porque se percebe naquele talento, naquela arte, no belo, no bom, percebe-se uma transcendência. Então, quando os homens negam a existência de Deus, eles transferem para alguma criatura os atributos que pertencem a Deus. Por isso as pessoas falam do a natureza, a mãe natureza, como a natureza é sábia, como a natureza é poderosa, a natureza é mágica, e eles atribuem, porque eles sentem um poder, uma divindade, mas não está nas coisas criadas. Então Deus dá testemunho por meio das coisas que foram criadas. Ele revela também sua vontade. Nós não vamos nos deter muito nesse segundo ponto, porque está no capítulo 2, verso 15, e é sobretudo quando Deus está falando ao moralista e ao religioso. Mas a palavra de Deus diz que os gentios, quando os gentios, verso 14 e 15, pois os gentios que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Paulo está aqui falando agora com judeus, e ele está dizendo que mesmo os gentios que não conheciam a lei escrita de Deus, não tinham escritura, às vezes eles procedem de modo, de acordo com a lei. E não tendo uma lei escrita, eles servem de lei para si mesmos. Mas onde está essa norma da lei? Verso 15, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Todo homem tem um senso moral. O sujeito pode relativizar. Você vê, a nossa sociedade ela tem relativizado os valores morais. Mas ela criou outra moralidade, porque ela precisa se sentir virtuosa, porque ela continua moral. Então ela substituiu alguns valores, mas ela considera outros. Então, por exemplo, você tem que preservar o meio ambiente, mesmo que você possa fazer aborto. Entendeu? Você tem que respeitar as minorias. Ok. Mas isso significa, inclusive, relativizar certos comportamentos. Então, a nossa sociedade, ela se acha virtuosa, porque ela é uma sociedade moral. Deus fala na consciência, só que ela distorce, ela lê errado. Esse ponto a gente ainda vai falar quando nós estivermos expondo o capítulo 2. Deus então se revela, Ele revela os seus atributos,
seu poder, sua divindade, através das coisas que são contempladas da criação. E, meus irmãos, quando nós temos uma percepção correta da revelação geral, da revelação natural de Deus, isso nos leva a quê? Primeiro nos leva a glorificar a Deus, a adorar a Deus, a exaltar seu poder, sua sabedoria, sua bondade, sua divindade. A gente vai falar como o salmista no Salmo 104, que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Além de glorificar a Deus, se tivermos uma percepção correta dessa revelação, nós também vamos dar graças a Deus, porque nós vamos ver a bondade de Deus manifestada no seu cuidado. Mas os homens não fizeram isso. Por que Deus se ira contra o mundo? Primeiro, porque Deus se revelou a eles, e eles tiveram uma visão clara de que há um Deus, e embora essa revelação não seja suficiente para salvá-los, para conhecerem o caminho da salvação, ela manifesta os atributos invisíveis de Deus de forma tão clara, que os homens são indesculpáveis diante dele, porque não reagiram corretamente ao que Deus manifestou. E antes de prosseguir, veja, você tem a lei moral de Deus, você tem as coisas criadas, a manifestação, até na personalidade humana, essa transcendência. E isto não está em nós, está em algo fora de nós. Então, por isso Paulo diz, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Eu quero chamar a atenção ainda para duas palavras, essa palavra sendo percebido. Ele diz que o que de Deus se pode conhecer, no verso 18, e no verso 19 e no verso 20 ele fala, sendo percebido. São duas palavras que remetem ao raciocínio. A primeira fala do raciocínio discursivo, da lógica, e a segunda do raciocínio intuitivo. Ou seja, Deus se revelou em todas as instâncias, em todos os compartimentos da alma, e Deus tem feito isso desde a criação do mundo. Mas aí vem um segundo, a reação dos homens, para a gente entender o porquê da ira de Deus se revelar. Os homens rejeitaram o Deus que se revelou na sua criação. Os homens não aprovaram o conhecimento de Deus que lhes veio pela percepção da sublimidade, da transcendência nas coisas criadas. Eles não aprovaram o conhecimento natural que receberam de Deus. Verso 28. Desculpe, verso 21. Aí está 28. Antes do 28, na verdade, eu quero que você coloque aqui o 21. Porquanto tendo conhecimento de Deus, está em ordem inversa aqui na nossa projeção, tá? Primeiro é o segundo subponto aí, segundo certinho. Tendo conhecimento de Deus, veja, o ímpio conhece a Deus, não é um conhecimento salvífico, entenda, mas ele tem um contato com a realidade divina. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. O que eu disse? Quando nós percebemos corretamente a presença de Deus, a manifestação de Deus na criação, ele não é a criação, mas ele se revela na criação, nós o glorificamos como Deus. E nós damos graças a ele. Mas eles nem glorificaram a Deus, nem lhe deram graças. Não glorificaram como Deus, quer dizer, não o reconheceram pelo que ele é, pelos seus atributos, não o adoraram pela excelência do seu ser, e nem lhe deram graças. Isto quer dizer, não o reconheceram pelo que ele faz. Eles nem reconheceram a Deus pelo que ele é, nem pelo que ele faz. Eles negaram o conhecimento de Deus. O verso 28 diz que eles não aprovaram, veja, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Verso 28, parte A. Essa palavra significa que eles reprovaram, eles testaram e reprovaram. Eu não aceito. Eles reprovaram, eles não deram graças e nem glorificaram, eles rejeitaram o Deus que se revelou, certo? Aí então vem, agora a gente pode, o que é que eles fizeram? Verso 23, eu quero que você observe e talvez sublinhe a palavra mudaram, ela ocorre 3 vezes aí.
Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Paulo está denunciando aí a idolatria, essa primeira consequência, né? Eu diria que são os pecados primordiais, né? A cobiça e a idolatria estão juntas, porque cobiçar é fazer da criatura um ídolo. Então a primeira coisa foi, eles mudaram a glória de Deus. Em vez de adorar a criatura, o Criador, eles adoraram a criatura. Lembra que eu falei? Quando você nega, você não pode negar, você não pode apagar essa percepção do transcendente, do sublime. Então, se você nega a Deus, você vai transferir o sublime, o transcendente, essa sensação para outra coisa. E aí você então passa a trocar a glória de um Deus que é incorruptível por imagens do homem corruptível. E aí ele está falando do costume dos pagãos de fazerem imagens de escultura para representar divindades. E particularmente aqui, pastor Franklin Ferreira comenta que Paulo está fazendo aqui uma crítica indireta, sobretudo à classe governante e à nobreza romana, ao Estado romano, porque ele tinha símbolos nas suas bandeiras que eram símbolos idólatras. Né? Quase todo Estado tinha quase todo o império tinha um símbolo que era um ídolo, né? Então ele está falando aqui que eles trocaram a glória de Deus. Eles mudaram também o objeto de fé, no verso 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Mudaram a verdade de Deus. Essa palavra traz a ideia de fato, substituir o objeto de fé. Em vez de crer em Deus, eles passam a crer na criatura. É o que ele está dizendo. Eles representam a divindade com imagens de criaturas. Representam o Criador com imagem de criaturas. Lembra que o primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim, e o segundo, e não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, etc. Eles mudam também a verdade de Deus em mentira, porque eles passam a chamar de Deus aquilo que é criatura, e eles mudaram a própria lei da natureza. Verso 26, porque até, nós vamos voltar ainda esse verso 26, mas ele diz, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza, e semelhantemente, os homens também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens. A natureza, como Deus os criou, eles estão negando. Ele está falando, obviamente, relações entre pessoas do mesmo sexo. Né? A gente vai voltar já aí. Mas veja, tudo isso mostra o pecado e a depravação desses homens. Então, como então a ira de Deus se revela? Uma vez que nós vimos, Deus se revelou, os homens rejeitaram essa revelação. Agora, qual é a resposta de Deus para essa rebeldia, para essa idolatria? Primeiro, a rejeição do conhecimento de Deus, então, trouxe consequências. E eu quero dividir em dois grupos. Primeiro, o que a gente poderia chamar de consequência natural. Essa consequência natural muda, é a primeira perda do referencial. Veja, se Deus é o Criador, e Ele é o meu ponto de transcendência, Ele é o ponto a partir do qual eu devo compreender toda a realidade, porque Ele criou a realidade. Se eu nego a Deus, eu vou buscar outros pontos de referência, então perco a minha referência. Sabe quando você está indo para um determinado local, aí você sabe que aquele local fica perto de um supermercado, esse supermercado é numa determinada cor, uma determinada forma, mas você passa anos sem ir para lá. E aí, de repente você viaja. Quando você volta, demoliram aquele supermercado, construíram um cinema. E colocaram várias outras construções. Aí você anda na rua, o que você faz? Você fica perdido. Você perde sua referência. Né?
a gente precisa de referência, norte, sul, leste, oeste. Se você entrar numa mata, por exemplo, não tiver noção de nada, você não tiver uma referência para saber para onde você fica perdido. Então, no que diz respeito à concepção da realidade, quando os homens perdem a teorreferência, quer dizer, a referência centrada em Deus, né, eles perdem, quando eles negam esse conhecimento, eles perdem a referência, porque eles estão negando a referência. Certo? Qual é a consequência natural? Primeiro, mentalidade vazia. Segundo, inversão de valores. Veja o que Paulo fala. Ele mostra aqui. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram o quê? Nulos em seus próprios raciocínios. Mentalidade nula, mentalidade vazia, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Então você tem mentalidade vazia e inversão de valores, racionalidade inútil, coração cego e incapaz de chegar a conclusões verdadeiras sobre Deus e sobre a vida, obscurecendo-se-lhes coração insensato. Obscurecer é tornar escuro. Coração é o centro da personalidade, é a sede da alma. Do coração procedem as fontes da vida. Se a fonte, o coração, se a fonte perder a referência, ela se torna cega. Ele se torna cego, o coração. Então, todas essas palavras trazem isso. Obscurecendo-se-lhes o coração insensato. E aí eles chegam a uma insensatez arrogante. Desculpa, a letra ficou menor aí. Insensatez arrogante. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Essa palavra inculcando-se quer dizer alegando ser sábio, dizendo, a ideia é que eles ficam dizendo, o homem, eu sou sábio, né? Mas eles se tornaram loucos. Então é uma insensatez arrogante. Porque eles se declaram sábios, eles confiam na razão, como medida de todas as coisas, a razão humana, a inteligência humana, a ciência, né? A ciência, não porque a ciência, não, eu confio na ciência. Quando a pessoa diz eu confio na ciência, a ciência se tornou seu objeto de fé e não Deus. Eu não estou negando a importância da ciência, mas ela é criatura. Certo? Então, insensatez arrogante. Essas são consequências naturais, queridos. O pecado, ele já gera isso. Não precisa nem Deus fazer nada. No momento em que o homem rejeita o conhecimento de Deus, ele perde o referencial. A sua mentalidade agora não tem um referencial, a partir do qual pensar, sua mentalidade se torna vazia. A sua racionalidade se torna inútil. O seu coração se torna cego e incapaz de chegar a conclusões verdadeiras sobre Deus. E ele cai numa insensatez arrogante, ele continua achando que é sábio. É isso que Paulo está dizendo. Mas nós temos aí uma consequência judicial. Por 3 vezes, nos versos 24, 26 e 28, ele vai usar a palavra entregar. E essa palavra entregar é uma palavra judicial. Ela é a palavra que era usada para o juiz que entrega o réu para receber a sentença, para cumprir a sentença. Então a palavra é judicial. Aqui Deus está agindo como justo juiz. Veja, primeiramente ele diz no verso 24: por isso, por causa dessa negação do conhecimento de Deus, Deus entregou tais homens a quê, irmãos? A imundícia pelas concupiscências, é um sinônimo de cobiça, desejo ardente e incontrolável, pelas concupiscências de seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si. No texto original, uma inversão da ordem, e eu coloquei nessa ordem que está no texto original. No texto original diz que Deus os entregou às cobiças do próprio coração e à imundície pela qual eles desonram os seus corpos entre si. Então, eu quero que você entenda, aqui está a culpabilidade humana. O homem é totalmente depravado e é incapaz de se voltar para Deus,
de adorar a Deus, de agradecer a Deus, de obedecer a Deus. Só que este é um ato voluntário do homem. E o juízo de Deus consiste em Deus entregar o homem à sua própria vontade pecaminosa e às suas consequências. Então, observe que o próprio comportamento pervertido já é uma manifestação da ira de Deus. É assim que a ira de Deus se revela do céu contra os homens. A corrupção do mundo, irmãos, é uma manifestação da ira de Deus contra o pecado. Você está entendendo? O próprio comportamento pecaminoso já é uma manifestação da ira. Ele ao mesmo tempo suscita a ira, mas ele produz mais pecado, porque a ira de Deus se manifesta assim. Deus entregou esses homens àquilo que os seus corações desejavam. Deus entregou os homens para a imundícia. E Deus lhes permitiu desonrar seus corpos entre si. Segundo lugar, Paulo diz que Deus os entregou a paixões desonrosas e a relações íntimas antinaturais. Verso 26, pela segunda vez ele usa o termo entregou. Por causa disto, os entregou Deus a paixões infames. Aqui é paixões desonrosas, paixões que desonram a eles mesmos. E aí ele fala, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Ele está dizendo aqui, mulheres abandonaram a relação natural, íntima com homens, e passaram a ter relações com mulheres. Ele não está falando de todas, mas é uma tendência geral. E é preciso que se diga que no mundo pagão em que Paulo viveu, havia certa normalidade nessas coisas. O que freou essa tendência pagã foi o advento e a disseminação no cristianismo. Então essa coisa de dizer, mas olha, essa coisa é antiquada, é do século passado. Diga assim, não, esses pecados também são do século passado, desde que Adão caiu. Porque Deus disse para o povo de Israel, não te deitarás com o homem como se fosse mulher, é abominação. E depois, logo em seguida, ele diz, porque essas nações que o Senhor expulsa de diante de ti praticam essas coisas. Não te deitarás com animal, porque essas nações praticam essas coisas. E por isso o Senhor as expulsa de diante de ti. E no Novo Testamento isso era algo que acontecia, mesmo nas classes mais nobres, talvez principalmente nelas, no meio delas. Ele está falando que são paixões desonrosas, que são relações íntimas antinaturais. E para enfatizar isso, ele usa não a palavra mulher e homem, como está traduzido aqui, mas a palavra grega que é macho e fêmea. Ele diz assim, no original porque até as fêmeas mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza, semelhantemente os machos, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, macho com macho, e recebendo nessa prática a merecida punição do seu erro. Irmãos, a relação de pessoas com outras pessoas do mesmo sexo, ela se constitui talvez uma das manifestações, com certeza, uma das manifestações mais flagrantes da perversão humana. É isso que Paulo está dizendo. É um pecado sem perdão? De jeito nenhum. Tais fostes alguns de vós, disse Paulo, mas essa inversão, quando você passa a ter um desejo que é antinatural, ele não só é pecaminoso, mas ele é antinatural, você está invertendo. E agora está se negando o gênero, o sexo biológico, a origem, o lastro biológico. Hoje tem uma filosofia, uma pseudociência para se embasar, não é? Uma alegada fluidez dos gêneros. Deus está dizendo, o que está dizendo na sua palavra, isso faz parte da sentença de Deus sobre o mundo caído. E por fim, ele diz que Deus os entregou também. É assim que Deus se manifesta. Deus entrega os homens à cobiça do seu coração, à imundície,
Deus entrega os homens a paixões desonrosas e até aquilo que não é natural. E embora ele esteja usando aqui essa situação antinatural, nós podemos citar outras, como a zoofilia, a pedofilia. Essas outras também são antinaturais. E Deus os entregou a uma mentalidade reprovável. Verso 28. E aqui há um irônico contraste, ou um irônico paralelo. Paulo usa aqui a mesma palavra que está no verso 28 mesmo. Eles, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, quer dizer, eles reprovaram, no texto original por haverem reprovado o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma mentalidade reprovável. Deus reprovou. E Deus os entregou essa mentalidade. E aí Paulo cita uma lista de vícios que nós só vamos ver na semana que vem. E nós vamos falar aqui de um retrato da depravação humana. Porque são muitos aqui, eu quero destrinchar, e o nosso estudo vai se concentrar nisso. E eles chegaram a tal ponto, irmãos, e no verso 32, ele encerra dizendo, portanto, o verso 32, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Conhecendo eles a sentença divina, eles ainda não apenas fazem, mas eles aprovam, eles aplaudem, eles incentivam quem faz. Esta é a situação do mundo, meus irmãos. Esta é a situação do mundo pagão. E nós estamos vendo hoje uma situação de volta desse paganismo. Não é que ele deixou de existir, não. Não se trata disso. Mas, à medida que o evangelho vai perdendo seu impacto e influência, o mundo vai voltando de novo ao seu paganismo. Mas como o mundo diz, não, hoje nós somos mais civilizados. Nós somos evoluídos. Não é assim. Irmãos, eu quero concluir trazendo aqui algumas breves palavras. Em primeiro lugar, eu quero reforçar o que eu falei no início. Você não tem que pregar aos pecadores falar do amor de Deus somente. Não use mais esse termo, use o termo, eu quero falar do Evangelho de Deus. Nós precisamos falar de Cristo. Porque se você diz, nós vamos falar do amor de Deus, você exclui a ira de Deus. E meus irmãos, no cerne do Evangelho, ou poderia dizer, na moldura do Evangelho, está a ira de Deus. O fundo sobre o qual brilha o Evangelho é a ira de Deus. Não é possível você falar do Evangelho sem falar da ira de Deus. Jesus falou isso. Se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Jesus falou do juízo. E lá em João 3,16, eu quero que você abra lá, já estamos terminando. João 3,16. A gente gosta muito, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Olha aí, pastor, é o Evangelho. Para que todo que nele crê, não pereça. Olha a ira aí. Mas tenha vida eterna. Mas continue. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Ele está falando da primeira vinda de Jesus. O alvo de Jesus é salvar, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Só que ele diz, quem nele crê não é julgado. O que não crê, já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Pois todo aquele que pratica o mal, pratica
aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Veja, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Deus, o que não crê, está julgado. Veja, a palavra de Deus, então, nos mostra, meus irmãos, que é fundamental que nós falemos. Não, você não vai ficar só na ira de Deus. Não é isso. Mas você tem que falar da ira de Deus. Porque a ira de Deus faz parte da mensagem do Evangelho. Ela, na verdade, é o pano de fundo. Olha o que está aí mesmo em João, capítulo 3, verso 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Fora do Evangelho, fora de Cristo, o que há é ira. Então também não tem sentido as palavras Jesus te ama para todo mundo. Como é que eu apresento o amor de Deus? Você diz, olha, o amor de Deus está em Cristo e sua cruz. Se você crê em Cristo, você experimentará o amor de Deus. Mas se você não crer em Cristo, o que resta para você é ira. Fora de Cristo o que há é ira. Isto é Evangelho. Em segundo lugar, meus irmãos, eu quero trazer uma segunda e última observação para nosso entendimento e discernimento. Às vezes a gente fica pensando assim, poxa, a gente vê tanta gente pecando e se safando, né? Gente pervertida aí que vive, né? Olha, tem não sei quem que pratica tantas coisas e continua livre. Poxa, Deus não vai castigar? Irmão, quem peca e segue prosperando no seu pecado, evidencia com isso que está debaixo da ira. E aqui uma aplicação pessoal. Se você não tem conseguido se livrar de uma vida deliberada de pecado, saiba que esta já é uma evidência da ira divina sobre você. É uma prova que a sentença de Deus está se cumprindo sobre você. E quanto mais alguém despreza a revelação do conhecimento de Deus, mais Deus o entrega a uma disposição mental reprovável. Isso quer dizer que se você não aceita o Evangelho de Deus, você está acorrentado pela sua natureza pecaminosa. Você não consegue sair. Se é assim com você, isto é um sinal de que você está sob a sentença de morte e condenação que se consumará no juízo final. Se for isso, é preciso se arrepender. É preciso se arrepender e crer no Evangelho. Porque fora do Evangelho, fora de Cristo, não há salvação. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor Deus. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós louvamos o Teu nome pela Tua boa palavra. Nós Te louvamos por esse conteúdo, Senhor, tão importante, que deve fazer parte da pregação do Evangelho. Paulo aqui troveja como ministro de Cristo, autorizado, que a ira de Deus já tem se revelado. Que nós possamos lembrar disso e que nós possamos pregar sem ter vergonha. Como disse Paulo, não me envergonho do Evangelho. Que não tenhamos vergonha, Senhor. Que possamos entender que os homens jamais desejarão a salvação se não entenderem do que precisam ser libertos, do que precisam se livrar e por quê. Ajuda-nos a lembrar, Senhor, de, ainda que com amor, sem grosseria, mas com firmeza e clareza, lembrar aos homens, lembrar aos pecadores, que a ira de Deus se revela contra eles, contra este mundo caído.
Nós te pedimos isto e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Tu